Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Deus está neste lugar. E o Deus que está presente é o Deus que fala. E a sua voz é poderosa. A sua voz é irresistível. E você escuta a voz de Deus quando você abre a sua Bíblia. Então abra sua Bíblia comigo e vamos ouvir a voz de Deus ao nosso coração. Abra em Joel, profeta Joel, capítulo 2. Profeta Joel, capítulo 2. Nós vamos ler dos versos 12 ao verso 17. Joel, capítulo 2. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor nosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Ainda nesse mesmo capítulo, versos 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos, sobre as servas, derramarei o meu espírito naqueles dias. Aleluia. Amém. Eu estou diante de uma assembleia majoritariamente de jovens. Eu quero dizer a vocês, jovens, e aos demais irmãos, como vocês todos bem têm ciência de que nós estamos vivendo os tempos mais críticos, mais difíceis, mais amargos das últimas gerações. Nós estamos vivendo um tempo onde concentradamente, deliberadamente, forças sobre-humanas e forças das trevas
tem agido sem pausa para destruir os fundamentos da família, da igreja, da sociedade. Certamente há uma grande onda de cristofobia no mundo. Em muitos lugares, enquanto estamos reunidos aqui, crentes estão sendo presos, torturados, mortos. Mas essa não é a perseguição mais perigosa, porque ao longo da história o sangue dos mártires tem sido a sementeira do Evangelho. A perseguição mais perigosa é a ideológica, é a filosófica, é aquela que vem de mansinho, se aninha, se instala e vai minando a fé cristã, vai destruindo os fundamentos. E esta onda que nós estamos vendo hoje, nas universidades, nos parlamentos, nas cortes, onde nações outrora protestantes evangélicas já estão se curvando, cedendo e se colocando de cócoras diante desse ataque tão sutil, mas tão frontal. Em tempos assim, não é possível uma igreja tímida, fraca, que se conforma com este século, resistir a esta onda. Portanto, a maior necessidade nossa, na nossa geração, irmãos, é de um poderoso avivamento espiritual. Talvez você olhe para o cenário, onde na Europa a igreja parece estar coberta de cinzas, onde você olha para a América e vê as denominações históricas rendidas ao liberalismo, onde você vê no Brasil denominações que já se renderam ao liberalismo e outras mergulharam-se no sincretismo, onde uma onda de ateísmo cresce no mundo, inclusive no Brasil. Você diz, diante dessa crise, desse cenário cinzento, como esperar um avivamento? Como crer num avivamento? E eu quero dizer a vocês que os grandes avivamentos da história nasceram do ventre da crise. A crise não é um impedimento para a ação de Deus. A crise muitas vezes é o caminho mediante o qual Deus se apresenta à sua igreja, porque quando o homem não tem saída para os seus problemas, Deus abre um caminho no deserto, Deus abre um caminho no meio do mar, Deus faz o seu caminho na tempestade. E eu queria que você, com a Bíblia aberta no texto comigo, eu preciso que você esteja com a sua Bíblia aberta no texto, para nós entendermos qual era a crise que o profeta Joel estava descrevendo para propor um avivamento ou uma volta profunda para Deus. Por favor, olha comigo. No capítulo 1, versículo 4, para uma cultura daquela época agropastoril, ou seja, o povo só podia sobreviver da agricultura e da pecuária. Olha comigo o verso 4, o que está acontecendo? O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. O gafanhoto é um inseto que encontra pela frente um pomar e deixa para trás um deserto. O gafanhoto é um inseto que come e defeca ao mesmo tempo. E esses 4 bandos de gafanhotos trouxeram uma devastação total para a agricultura daquele tempo.
Se não bastasse isso, em segundo lugar, veja comigo o verso 10, do capítulo 1. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, as olivas se murcharam. O que você nota aqui é um cenário de seca severa. As chuvas não descem, o solo não produz, não tem alimento, os armazéns estão vazios, os celeiros estão vazios, a mesa está sem comida. Mas em terceiro lugar, olha comigo o verso 12 deste capítulo 1. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também e a palmeira, entenda-se aqui a tamareira, e a macieira, todas as árvores do campo se secaram e já não há alegria entre os filhos dos homens. Se você percebeu, todas estas árvores descritas são frutíferas, a base da economia, a base da comida na mesa, a base da sustentação do povo. Estamos falando de uma crise de sobrevivência, não só de um ataque de insetos, mas de uma seca severa. Mas tem mais. Olha comigo o versículo 17. A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Em outras palavras, mesmo diante da seca e do ataque de insetos, o povo ainda pegou as suas poucas sementes que tinham e apostou na esperança e plantou na esperança de que aquela semente pudesse ser regada por uma chuva e pudessem ter colheitas. Mas até esta semente morreu mirrada no ventre da terra. Mas tem mais. Como é que fica diante disso a pecuária? Olha o verso 18. Como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto, também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. Em outras palavras, agora não só não tem fruto, como não tem gado, como não tem carne, como não tem leite, como não tem manteiga, como não tem provisão, como não tem comida. A nação está assolada por uma crise financeira sem precedentes. Se você perceber, a crise não fica só aí. Quando chega no capítulo 2, o profeta faz a descrição de uma invasão militar. Muito provavelmente ele está descrevendo aqueles dias vividos pelo rei Ezequias, quando o reino do norte, cuja capital era Samaria, caiu no poder da Síria. E agora este mesmo poderoso exército que derrotou as 10 tribos do norte, cerca Jerusalém. Um poder irresistível. E a descrição que ele faz no capítulo 2 é de que o povo está completamente cercado, entrincheirado, encurralado e não tem condições de oferecer resistência a este poderoso exército que está cercando a cidade. Este é o cenário. Crise política, econômica. Se você perceber comigo no capítulo 1, versículo 9, a igreja está sofrendo as consequências. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação, e os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Então tem crise na igreja, tem crise no Estado, tem crise na economia, tem crise na política, tem crise social, tem crise para todo lado. O que fazer numa hora dessa? É aí que entra o capítulo 2, versículo 12, que nós lemos. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim. O Brasil está em crise, o mundo está em crise, os homens estão desesperados. Mas quando na crise o povo de Deus se volta para Deus, nasce o sol da esperança, nasce a cura, nasce a restauração. E eu gostaria que você olhasse comigo nesta noite, quais são esses aspectos dessa volta para Deus, a natureza dessa volta para Deus. Primeiro,
é uma volta para uma relação pessoal com Deus. Olha o verso 12: convertei-vos a mim. Não se trata de uma relação institucional, não se trata apenas de você ser membro de Canaã ou de qualquer outra comunidade cristã evangélica de Fortaleza. Se trata sim de uma relação pessoal de você com Deus, de você se voltar para Deus, de você conhecer a intimidade de Deus, de você saber quem é Deus na sua vida, na sua história, é de você se render por completo ao Deus vivo e todo-poderoso, que pode pegar você hoje e levantar você, e revestir você de forças, e avivar o seu coração. Mas em segundo lugar, irmãos, esta volta é uma volta com profundidade, porque o texto diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Não é aquela volta para Deus porque o calo está doendo, não é aquela volta para Deus porque você está desempregado, não é aquela volta para Deus porque você está enfermo, não é aquela volta para Deus porque o seu casamento está abalado, não é aquela volta para Deus para resolver um problema familiar urgente. Você pode ter todas essas motivações, e é bom que você volte nessas circunstâncias, mas quando o problema vai embora, quando a situação se resolve, muita gente se volta para trás e continua longe de Deus do mesmo jeito. Como diz o profeta Oséias: ó Israel, o teu amor cedo passa. Deus quer que você se volte para Ele com profundidade, de todo o seu coração, que Ele seja o amado da sua alma, que Ele seja o prazer da sua vida, que Ele seja o deleite do seu coração, que Ele seja a sua maior riqueza, que Ele seja o seu maior tesouro, que Ele seja a sua riqueza e a sua herança. Mas em terceiro lugar, essa volta para Deus é uma volta com diligência, porque o versículo 12 diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns. Parece-nos que este é um exercício espiritual, uma disciplina espiritual desprezada nos nossos dias. O que é jejum? Qual foi a última vez que você jejuou para se voltar para Deus? Jejum é quando você se abstém do bom pelo melhor. Quando você come, você se alimenta do pão da terra. Mas quando você jejua, você se alimenta do pão do céu. O pão da terra é um símbolo do pão do céu. Mas quando você abre mão do pão da terra para jejuar, você está dizendo que o pão do céu é mais importante e é mais saboroso do que o pão da terra. Jejum é fome de Deus. A nossa geração está tão acostumada com o sabor do pão da terra que perdeu o sabor do pão do céu. A nossa geração está tão acostumada com o pão da terra que perdeu o apetite pelo pão do céu. E nós precisamos buscar a Deus, entendendo que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nós comemos para a glória de Deus e nós jejuamos para a glória de Deus. Então você pergunta: se eu como para a glória de Deus e se eu jejuo para a glória de Deus, qual é a diferença então entre comer e jejuar? É que quando você come para a glória de Deus, você se alimenta do símbolo do pão do céu. Mas quando você jejua para a glória de Deus, você se alimenta do próprio pão do céu. Oh, irmãos, nós precisamos nos voltar para Deus, desejando mais a Deus do que as bênçãos de Deus. Mais a presença de Jesus, como cantamos, do que dinheiro, do que sucesso,
do que prazeres. Mas em quarto lugar, irmãos, essa volta para Deus, confiram comigo, esta volta para Deus precisa ser uma volta com quebrantamento, porque o verso 12 ainda diz: convertei-vos a mim com choro e com pranto. Às vezes nós estamos voltando para Deus com o coração seco demais e com os olhos enxutos demais. Qual foi a última vez que você chorou voltando-se para Deus? Qual foi a última vez que você chorou como Neemias chorou ao saber da realidade dramática do seu povo, o estado da sua igreja? Qual foi a última vez que você chorou como Davi chorou ao ver a sua família nas mãos do inimigo? Qual foi a última vez que você chorou como Pedro chorou pelos seus próprios pecados? Qual foi a última vez que você chorou ao olhar para Jerusalém de hoje, olhar para a igreja de hoje, como Jesus chorou à entrada da porta de Jerusalém? Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu agasalhar-te debaixo das minhas asas e tu não quiseste. É hora de chorar, irmãos. Chorar pelos nossos pecados, chorar pelo estado da nossa nação, chorar pelos nossos governantes, chorar pela nossa cidade, chorar pela igreja. Mas notem mais, essa volta para Deus, em quinto lugar, precisa ser uma volta com sinceridade, porque o verso 13 diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. O que significa isso? Esta cerimônia de rasgar as vestes acontecia quando alguém ficava muito chocado, atônito com a situação de escândalo, de vergonha, de pecado, de opróbrio. Então, quando as pessoas viam alguma coisa muito triste, muito dolorosa, muito escandalosa, e elas ficavam com um senso de vergonha diante daquela realidade, eles rasgavam as roupas. Mas de repente a cerimônia ou o fato de rasgar as roupas foi se tornando um hábito, um costume, e virou um emblema de uma espiritualidade hipócrita, mentirosa, uma espiritualidade cênica, um teatro espiritual. E sabe, irmãos, não tem nada mais perigoso do que o nosso coração enganoso. De repente nós começamos a fingir uma espiritualidade que não temos. De repente nós temos uma espiritualidade de palco, de performance, de teatro, onde nós passamos uma ideia de que somos cheios do Espírito Santo quando estamos secos. De repente nós passamos uma espiritualidade de gente de Deus, de cheio do Espírito Santo, de oração e de piedade, que isso não acontece mais. Muitas vezes nós somos como Moisés, que desceu do Monte Sinai, o rosto dele brilhava, e diz a Bíblia que as pessoas não podiam se aproximar dele por causa da glória de Deus, do brilho do rosto dele. E então o que Moisés fez? Ele pôs um véu no rosto, para que as pessoas pudessem se aproximar. Mas esse homem tão ousado, esse homem que fez dobrar diante dele com um cajado na mão o mais poderoso império do mundo, o império egípcio, diz a Bíblia que num dia ele foi covarde, ele não foi ousado, ele não foi corajoso. Sabe que dia? Quando ele percebeu que aquele brilho do rosto dele estava desvanecendo, e ele não queria que ninguém soubesse disso. Ele manteve o véu quando não precisava mais do véu. Ele queria passar uma imagem para as pessoas que ele era muito espiritual. Ele queria passar para as pessoas a ideia de que a Shekinah de Deus estava no rosto dele. E diz Paulo, nesse dia ele não foi ousado. E você e eu, se queremos experimentar um poderoso reavivamento espiritual, precisamos ter muito cuidado com os clichês, com os jargões que nós criamos. Às vezes nós vamos orar, damos uma tremidazinha na voz para passar a ideia que nós somos espirituais. Deus não se importa com isso. Ele conhece o coração.
Ele está dizendo: rasgue o coração, rasgue o coração, rasgue o coração nessa volta para mim. Mas notem comigo, irmãos, segundo ponto que eu quero dizer para você, não só a natureza desta volta, mas a urgência dessa volta. Olha no começo do verso 12, quando ele diz: ainda assim agora mesmo. O que ele quer dizer, ainda assim agora mesmo, convertei-vos ao Senhor? Se você prestou atenção na narrativa do capítulo 1 e do capítulo 2, a situação era de crise, a economia combalida, a igreja sem suprimento e os sacerdotes chorando, não tem dízimo, não tem oferta. Se você olha para o campo, não tem fruto. Se você olha para o pasto, o gado está morrendo de fome e de sede. Se você olha para o cenário político, o poder de um império invasor está pronto para tomar a cidade. A crise é medonha, mas Deus está dizendo: ainda assim, agora mesmo, se vocês se voltarem para mim, se converterem a mim, eu mudo esse cenário, eu altero esse cronograma, eu transformo essa realidade triste numa situação de alegria e de vitória. Os destinos de uma nação, irmãos, não estão nas mãos dos governantes. Não é de Brasília que procede a restauração da nação, é do coração da igreja de Jesus Cristo. O Senhor Deus disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Em tempos de avivamento, Deus levanta a igreja e Deus restaura a nação. Eu quero conclamar você, jovem, você pai, você mãe que está aqui. É tempo de nós nos voltarmos para Deus. Não dá para esperar mais, não dá para sermos crentes meia boca mais, não dá para sermos crentes mornos mais, não dá para sermos gente descomprometida mais. É tempo de nos voltarmos para Deus. Isso é urgentíssimo. Mas em terceiro lugar, depois que você examina a natureza da volta e a urgência da volta, o profeta Joel vai nos dar um motivo para essa volta para Deus. Confira comigo o verso 13. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Por quê? Olha a razão. Por quê? Porque Ele é misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quantas vezes você e eu já choramos pelo nosso pecado? Quantas vezes vocês e eu já dissemos: Senhor, tem misericórdia de mim? Porque se Deus observar os nossos pecados, nós vamos perecer. Talvez você pergunte: mas como assim, pastor? Pecando? Presbíteros, líderes? Deixa eu dizer uma coisa a você. Se você não está vendo os seus pecados, é porque você está longe da luz. As pessoas que mais confessam os seus pecados e mais choram pelos seus pecados, não são as que mais pecam, são as que mais perto de Deus andam. Porque quando nós estamos na presença daquele que é santo, 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 até os serafins cobrem o rosto. Talvez uma das maiores necessidades nossas, meus irmãos, é que Deus abra os nossos olhos para entendermos quão santo é o nosso Deus. E este Deus é o Deus que é compassivo e benigno,
Ele habita lá no alto e sublime trono, mas Ele habita com abatido e contrito de coração. E se você se voltar para Ele, Ele se volta para você. Se você correr para Ele, Ele vai abraçar você, Ele vai tirar suas vestes sujas, Ele vai restaurar a sua vida, Ele vai fazer uma festa com a sua volta, e você vai ter uma alegria tão gloriosa e bendita da comunhão com Ele. Então você e eu não temos que fugir de Deus, nós temos que correr para Deus. Se você, jovem, está pecando contra o seu Deus, se você caiu, se você desobedeceu, se você está longe de Deus, não fuja de Deus, fuja para Deus. Ele é o abrigo, Ele é o perdoador, Ele é o restaurador, Ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele levanta, Ele enche com o Espírito Santo, Ele usa a sua vida para a glória do seu nome. É a misericórdia dEle que nesta noite deve nos levar de volta para os seus braços. Mas notem comigo, como é que deve ser esta convocação para a volta para Deus. Olha o versículo 15 comigo. Tocai a trombeta em Sião. Oh, irmãos amados, está escrito: promulgai um santo jejum e proclamai uma assembleia solene. O que esse texto está dizendo é que o seu e o meu problema não está lá fora, está aqui dentro do nosso coração. A trombeta não é tocada para fora dos muros, a trombeta é tocada para dentro de Sião. Somos nós que temos que fazer um concerto com Deus. Somos nós que temos que nos voltar para Deus. O mundo lá fora não conhece a Deus. Eles estão atrás, não agora por causa da pandemia, mas nesse período atrás de um carro elétrico, numa passarela de carnaval, ou jogando droga nas veias, ou se embriagando, ou se prostituindo, ou correndo atrás de seminários de autoajuda, ou talvez de misticismo, de sincretismo, porque eles estão com um vazio enorme na alma, e eles não encontram uma forma de preencher esse vazio. Mas você e eu conhecemos a Deus, você e eu sabemos que Deus é a fonte da vida, você e eu sabemos que só Deus satisfaz a nossa alma, e é hora de nós nos voltarmos para Deus. A trombeta precisa ser tocada aqui, porque o juízo começa pela casa de Deus. O nosso maior problema não vem de fora, mas vem do nosso próprio coração. E é curioso, meus amados, que há um momento em que o jejum deixa de ser particular. Jesus disse que quando você for jejuar, não é se, é quando, porque pressupõe que crente jejua. Você deve lavar o rosto, você não deve fazer propaganda, você não deve trocar trombeta. Mas há um momento em que a crise é grande e é geral, esse jejum não é mais particular, esse jejum é convocado, é conclamado, ele é geral, ele é para todos. E quem sabe nós precisamos hoje, irmãos, dizer: meu Deus, nós precisamos nos voltar para Ti. E todos precisam voltar. Você precisa voltar. É necessário conclamar um jejum solene, uma convocação solene, uma assembleia solene, para que todos se voltem para Deus. Mas quem são esses integrantes que vão voltar para Deus? Confira comigo, por gentileza, o versículo de número 16: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos. Primeiro, os anciãos. Quem são os anciãos? São os líderes. Os primeiros a pôr o pé na água são os líderes. Os primeiros a acertar a vida com Deus são os líderes. Os primeiros a buscarem a Deus são os líderes. Os de cabeça branca precisam puxar essa fila.
E eu estou certo de que a liderança desta igreja está incomodada, e está desafiada, está desejosa de conclamar esta congregação a se voltar para Deus. E esta liderança está botando o pé na frente, diz: estamos aqui, venham conosco. Mas quem mais precisa se voltar? Olha comigo o versículo 16: congregai, ajuntar os anciãos, reunir os filhinhos. E esta é uma expressão para a juventude. Lugar de jovem curtir a vida não é no mundo. Lugar de jovem viver a plenitude da vida é na presença de Deus. E eu quero convidar você, adolescente, eu quero convidar você, jovem, a colocar a sua juventude nas mãos de Deus e a buscar a Deus. Eu ontem compartilhei com o pastor Gessé da minha alegria de vê-lo convocando a juventude para um café, que não era um café, era um encontro, um bate-papo sobre as coisas mais importantes que esta geração de cabelos brancos, esta geração de anciãos está dizendo: nós já cumprimos o nosso ministério, estamos concluindo o nosso ministério, mas esse ministério não vai parar, esse ministério não vai ser interrompido, esse ministério não vai acabar. Nós estamos passando o bastão para a nova geração, e esta nova geração precisa estar imbuída do mesmo propósito, conhecendo a Deus, amando a palavra de Deus, comprometida com a palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus no poder do Espírito Santo de Deus, para que a igreja de amanhã, a igreja, a segunda geração, seja mais viva, seja mais cheia do Espírito Santo, seja mais comprometida do que a geração atual. Você, jovem, não está dispensado deste encontro com Deus. Se você olhar para a história da igreja, talvez os dois maiores avivamentos depois da reforma do século XVI aconteceram sob a liderança de jovens. O avivamento da Inglaterra do século XVIII começa com estudantes da Universidade de Oxford. Avivamento que levanta a igreja das cinzas e que restaura a nação de uma crise medonha. No começo do século XX, no país de Gales, um país marcado pela jogatina e pela prostituição, o avivamento começa com um adolescente, Evan Roberts. E durante 6 meses, 100.000 pessoas salvas, a nação impactada, os estádios de futebol ficaram vazios e as igrejas lotadas, e Deus restaurou aquela nação. Então eu quero conclamar você, adolescente, eu quero conclamar você, jovem, para você se voltar para Deus e experimentar um poderoso avivamento em seu coração nesses dias. Mas quem mais deve se voltar? Confira comigo o versículo 16: também reuni os que mamam. Eu tenho visto muita gente: não, criancinha não pode ir para a igreja, é muito melindroso, é muito pequenininho, é muito sensível, é muito vulnerável. Na nossa geração, traziam-nos para a igreja, quase que logo depois do parto. Estamos vivos até hoje. Igreja é lugar de criança. Criança precisa vir para a igreja desde a meninice mais tenra, no braço do pai, no braço da mãe, no colo do pai, no colo da mãe, porque é aqui que ele começa a aprender, a conhecer a palavra de Deus, a amar a palavra de Deus e a conhecer a igreja do Deus vivo. As crianças não estão dispensadas nessa coletividade de buscar ao Senhor. Mas preste atenção. Quem é que deve buscar o Senhor? Diz o texto no verso 16: sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. O que significa isso? Vocês que conhecem a Bíblia sabem que na cultura judaica, quando um rapaz se casava, uma moça se casava, esse rapaz era dispensado do serviço militar durante 1 ano, para desfrutar da vida conjugal.
Deus está quebrando aqui um protocolo. Deus está aqui dizendo o seguinte: olha, essa busca, esse acerto com Deus é tão urgente que você interrompe a lua de mel. Até no dia das núpcias de um rapaz e de uma moça, ele e ela não estão dispensados desta volta para Deus, desta busca de uma restauração espiritual. Mas o que me marca profundamente, irmãos, é que no verso 17, Deus destaca alguém nessa busca. Porque está escrito: chorem os sacerdotes ministros do Senhor. Quem são os sacerdotes? Os sacerdotes eram aqueles que ensinavam a lei. Os sacerdotes eram aqueles que oravam pelo povo. Os sacerdotes eram aqueles que ofereciam sacrifícios pelo povo. Há um peso maior nos ombros dos pastores. Talvez você não imagine. Você vê pastores aqui à frente, o peso que eles sentem nos seus ombros, pelas ovelhas. E a ordem que Deus dá para nós pastores é chorar. Chore os ministros, sacerdotes do Senhor. E o que deve levar um pastor a chorar num tempo de crise, buscando avivamento? Primeiramente, é o amor ao povo de Deus, para que ele não seja opróbrio, para que não seja motivo de vergonha. A igreja evangélica brasileira, irmãos, está sendo mais conhecida na mídia pelos seus escândalos. Líderes presos, acusados dos crimes mais vergonhosos. E nós pastores precisamos chorar, dizer: meu Deus, não deixa a tua noiva passar vergonha, não deixa a tua igreja ser enxovalhada neste mundo, não deixa a tua igreja ser motivo de piada no mundo, não deixa a tua igreja passar por esse vexame público. Salva o teu povo disso. Mas em segundo lugar, os sacerdotes precisam chorar por uma outra motivação: o zelo pela glória de Deus. Porque onde dizer entre os povos: onde está o seu Deus? O líder precisa ter paixão pela glória de Deus, zelo pelo nome de Deus. Porque quando a noiva está suja, quando a noiva está indiferente, quando a noiva perdeu o seu primeiro amor, a glória de Deus, a honra de Deus é questionada no mundo. Cadê Deus? Por que Deus não age? Por que Deus permite isso? Por que a igreja está desse jeito? Mas notem comigo, irmãos, que quando o povo atende à conclamação de Deus, um milagre extraordinário começa a acontecer. E a primeira coisa, confira comigo o verso 18, porque tem uma palavra aí que é a dobradiça do texto, é o elo de ligação do texto. Então, o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Oh, irmãos, nós aguardamos esse tempo de avivamento. Sabe o que vai acontecer? Deus reverte tudo aquilo que estava descrito de crise no capítulo 1. Se não, vejamos. Primeiro, olha o versículo 19 comigo. E respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. A economia é recuperada. Quem restaura a economia é o próprio Deus. Segundo lugar, olha comigo o versículo 20. Diante do cerco do inimigo, olha o que vai acontecer: mas o exército que vem do norte eu removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. O inimigo que está entrando, invadindo, ameaçando, Deus o dispersa, Deus dá livramento. Terceiro, numa época de chuva, de seca, olha o resultado no verso 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. Agora não tem mais seca, tem chuva. Quarto lugar,
diante do ataque dos gafanhotos. Olha o resultado no verso 25: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Agora preste atenção. Quem mandou os gafanhotos? Não foi o diabo? Eles não vieram de moto próprio? O próprio Deus mandou os 4 grupos de gafanhotos como disciplina ao seu povo, para que o seu povo se voltasse para Ele. Oh, irmãos amados, Deus está tocando trombetas aos nossos ouvidos. A crise mundial é uma voz altissonante de Deus à sua igreja: meu povo, volte-se para mim, volte-se para mim, volte-se para mim. Que quem tem poder de reverter essa crise sou eu. Quem tem poder de suspender essa crise sou eu. Quem tem poder de levantar a igreja e restaurar as nações sou eu. Mas em último lugar, irmãos, preste bem atenção no que eu vou lhes dizer. Nós cantamos isso aqui hoje. Sabe qual era o maior problema do povo? Não era a seca, não era a falta de fruto no campo, nem de gado no curral. O maior problema do povo nem mesmo era um exército inimigo tentando atacar. O maior problema da igreja, preste atenção nisso, não é nem a presença do diabo. O maior problema da igreja é a ausência de Deus. Foi o que Paulo disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Você e eu podemos perder bens materiais, você e eu podemos perder emprego, você e eu podemos perder até a saúde. O que você e eu nunca podemos perder é a presença de Deus. É a presença de Deus. Não tem nada mais triste, irmãos, do que a inscrição Icabode, foi-se a glória do Senhor. É por isso que está escrito no verso, confira comigo aí por gentileza, 27, sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. É a presença de Deus, é a presença de Deus, é a presença de Deus. Eu quero concluir, levando você agora para os versos 28 e 29, porque está escrito assim: e acontecerá depois, preste atenção, não antes, e acontecerá depois. Depois de quê? Depois que o povo de Deus se volta para Deus de todo o coração, com jejuns, com choro, com pranto, rasgando o coração e não as vestes. Depois que o povo de Deus se volta para Deus, olha a promessa: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Sabe o que aconteceu, irmãos? Essa promessa de Joel, mais de 600 anos depois, se cumpre no dia de Pentecostes. E quando Pedro se levanta, porque o povo está perguntando o que quer isso dizer, atônito, uns achando com preconceito são galileus, outros com desprezo, estão bêbados. Pedro se levanta e diz assim: não, eles não estão bêbados. O que está acontecendo aqui é o que disse o profeta Joel: e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E esta promessa não é apenas para nós, não é apenas para vós, é para os vossos filhos,
é para aqueles que estão ainda longe, é para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Significa o seguinte: essa promessa de Joel é para a igreja evangélica, Assembleia de Deus, Ministério Canaã. Esta promessa é para você que está aqui hoje, nesta noite. Esta promessa é para você que está acompanhando este culto pela internet. Esta promessa é para a igreja evangélica brasileira. Esta promessa é para os nossos dias. E notem vocês que quando Deus derrama do seu Espírito, Ele vai rompendo todas as barreiras humanas, porque não tem gênero, é sobre os filhos e sobre as filhas. Também preste atenção, não tem idade sagrada, é para os velhos e é para os jovens. E também não tem classe social, é até para os servos e para as servas. E diz o texto, duas coisas eu destaco para fechar: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Ô pastor, como é bom ter a perspectiva de ver jovens se levantando para pregar. Deixa eu lhes dar um pequeno testemunho. Quando eu nasci, minha mãe me consagrou para Deus, para ser pastor, porque ela tinha que fazer uma escolha entre a vida dela e a minha. O médico disse: não dá para salvar os dois, tem que fazer uma escolha. E a minha mãe disse: eu não abro mão desse filho, estou pronto a morrer por ele, a dar minha vida para ele, mas eu não desisto dele. E a minha mãe fez um voto para Deus e disse: se esse filho sobreviver, eu quero que ele seja um pastor, eu o consagro para ser um ministro do Evangelho. Deus ouviu a oração da minha mãe e eu nasci. Mas a minha mãe, sábia que foi, nunca me contou esse projeto dela com Deus, porque ela não queria que eu fosse sugestionado para um seminário. Ela queria que Deus me chamasse. E o meu sonho de criança, de adolescência e de juventude era ser advogado e político. Eu não abria mão de assistir todos os comícios da minha cidade. No dia que eu fiz 18 anos, eu tirei meu título, me filiei num partido e tinha sonhos. E um dia eu estou conversando com um homem de Deus e disse para ele: depois que eu realizar os meus sonhos, que eu for um homem bem sucedido profissionalmente, eu vou entrar num seminário, fazer teologia e me preparar para servir a Deus melhor. E esse homem, usado por Deus, botou o dedo no meu nariz e disse: você quer dar as sobras para Deus? Deus quer você agora, com a sua juventude, com a sua inteligência, com a sua força. E aquela palavra entrou no meu coração como uma flecha. E aquele dia foi o dia do meu chamado para o ministério. Eu quero dizer para você, jovem, que hoje esteve no café da manhã, e outros mais que Deus há de levantar, que você possa se levantar para ser um pregador poderoso da palavra de Deus na nossa geração. Que o melhor dos nossos filhos se levantem como pregadores nessa geração. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Mas tem mais, está escrito aqui: vossos velhos sonharão. O que significa isso? Não é que você comeu um pouco mais no jantar e de noite sonhou, não. Se você perceber a marca do velho, e eu posso dizer isso porque meus cabelos já estão brancos, é que nós vivemos das glórias do passado. Nós começamos a ler a vida pelas lentes do retrovisor. E quando um velho está cheio do Espírito Santo, ele começa a olhar para frente, ele começa a ter planos, ele começa a sonhar, ele começa a projetar, ele começa a ter alvos elevados. Ele é um Caleb que com 85 anos quer conquistar uma montanha. Então deixa eu dizer uma coisa para você que de cabelos brancos: não tem aposentadoria no reino de Deus.
Enquanto você tiver fôlego de vida, enquanto você tiver um fiapo de vida, você está convocado a fazer a obra de Deus. Não é hora de você vestir um pijama, não é hora de você ficar numa cadeira de balanço, é hora de você se levantar e usar a sua sabedoria, e usar o seu conhecimento, e usar a sua experiência, e usar as forças que Deus vai lhe dar, para ser uma bênção nas mãos de Deus. Mas o texto conclui dizendo: e os vossos jovens terão visões. Claro que não está falando também de visões místicas. A marca do jovem é ter força, mas falta-lhe a experiência. Mas um jovem cheio do Espírito Santo, ele é mais sábio do que um velho insensato. Um jovem cheio do Espírito Santo, ele tem visão da obra de Deus, e ele quer alcançar grandes coisas para Deus. E a nossa oração, irmãos, é que Deus se compadeça de nós, para que nós nos levantemos, crianças de peito, adolescentes e jovens, noivo e noiva, recém-casados, servos e servas, velhos e jovens, todos nós nos levantemos dizendo: Senhor, o Brasil está em crise, o mundo está em crise, a igreja está em crise, mas em tempo de crise o Senhor pode soprar sobre nós o teu sopro. Em tempo de crise o Espírito Santo pode vir sobre nós como um vento impetuoso e encher toda esta casa. Em tempos de crise o Espírito Santo pode descer em línguas como de fogo e pousar sobre cada um de nós, e ficarmos cheios do Espírito Santo. E uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não teme prisões, ela não teme açoites, ela não teme a morte, ela não teme perseguição, ela não teme martírio, ela não teme pobreza, ela não teme o diabo, ela não teme o mundo. Ela vai avançando, e ela vai avançando, e ela vai conquistando, e a glória de Deus vai se manifestando, e os cativos vão sendo libertos, e os pecadores vão sendo salvos, e um grande avivamento há de varrer a nossa nação para a glória de Deus. Você quer esse avivamento, irmão? Você anseia por ele? Não dá mais para esperar. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Que Ele nos ajude. Amém. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. You don't have to carry it alone, not anymore. If it's too heavy, just let me hold it with you. I can see it in your silence, all the things you never say. Every worry that you're hiding doesn't have to stay that way. You don't have to be the strong one, you don't have to stand alone. If the world feels like it's breaking, let me be your way back home. You don't have to fight it all, I'll be there whenever you fall. For you, I'd do anything, I swear. I'll be right beside you anywhere. When it's hard, just let me in. You don't have to hide again. Take my hand, don't let it go. Through every high and every low, I'll walk with you through it all. I won't let you face it alone. If the night feels never ending,
If your heart's too tired to try, you can lean on me forever. I'll be there right by your side. Every storm that comes your way, we'll stand through it, we won't break. For you, I'd do anything, I swear. I'll be right beside you anywhere. When it's hard just to let me in, you don't have to hide again. Take my hand, don't let it go. Through every high and every low, I'll walk with you through it all. I won't let you face it alone. Hold on tight, don't be afraid. I'm not going anywhere. Through the fire, through the pain, I'll still be right there. For you, I'd do anything, I swear. I'll be right beside you anywhere. No more tears you hide inside, I'll be with you every time. Take my hand, don't let it go. Through every high and every low, I'll walk with you through it all. I won't let you face it alone. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Mateus. Mateus, capítulo 26, versos 36 a 46. Mateus 26, 36 a 46. Jesus no Getsêmani. Está escrito: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos! Eis que o traidor se aproxima. Meus amados irmãos, na terça-feira da chamada Semana da Paixão, somos informados pelo evangelista Marcos que os principais sacerdotes e os escribas tramavam a prisão de Jesus, a traição,
com o propósito de matá-lo depois da festa da Páscoa. Muito provavelmente, foi nesta terça-feira que Jesus se reúne com os seus discípulos, a convite de Simão, o leproso, em sua casa, para um banquete, onde Maria, irmã de Marta e Lázaro, unge a sua cabeça e unge-o preparando-o para a sepultura. É provável que seja nessa terça-feira que, frustrado com o fato de Maria ter derramado aquele perfume caro sobre a cabeça de Jesus, avaliado em mais de 300 denários, e ele era ladrão e queria embolsar esse dinheiro, e que ele saiu dali, de Betânia, para ir a Jerusalém, vender Jesus para o Sinédrio, para os membros principais do Sinédrio. E então, na quinta-feira, Jesus no cenáculo se reúne com os seus discípulos para celebrar sua última Páscoa e transicionar a Páscoa judaica para a Santa Ceia, o sacramento da ceia. E ali Jesus Cristo ensinou as lições mais preciosas para os seus discípulos. Falou para eles do céu, falou para eles da segunda vinda, falou para eles do derramamento do Espírito Santo, prometeu a eles a sua paz. Ali o Senhor Jesus Cristo lavou os pés dos seus discípulos. E ali no cenáculo, Satanás entrou em Judas, o traidor. Depois de inaugurar a nova aliança em seu sangue, instituindo a ceia, Jesus cantou um hino e saiu com seus discípulos naquela noite fatídica, quando o Sinédrio tramava a sua morte, quando os bastidores eclesiásticos já conspiravam contra Jesus. Também Jesus alerta Pedro que naquela noite Pedro negaria. E então eles saem do Monte Sião, do cenáculo, descem as encostas, atravessam o Vale do Cedron e penetram no jardim do Getsêmani, lugar conhecido e costumeiro onde Jesus orava. Aquele local tinha ali oliveiras, ali também tinha prensa de azeite, as azeitonas eram esmagadas. E diz a Escritura que quando Jesus entra nesse jardim para a oração, ele deixa 8 dos seus discípulos para trás e chama Pedro, Tiago e João, diz: vem comigo. E aí ele abre o coração para eles. E aí ele admite para eles a sua angústia, a sua dor, a sua tristeza. E ali Jesus passa por aquilo que nós chamamos do vale mais profundo da dor e do sofrimento, seu Getsêmani. À guisa ainda de introdução, eu quero dizer a você que, embora usemos esse texto para retratar o vale da nossa dor, o Getsêmani foi único na vida de Jesus. Nenhum ser humano jamais terá condições sequer de entender plenamente o que Jesus enfrentou no Getsêmani. Nenhum ser humano jamais vai enfrentar a dor e o sofrimento que Jesus suportou no Getsêmani. Por mais atroz que seja a dor, por mais amarga que seja a angústia, por mais dolorosa e prolongada que seja a experiência de sofrimento que você venha a passar, jamais você e eu saberemos o que foi o sofrimento de Jesus. Porque ali não foi apenas um sofrimento físico. Ele estava sendo preparado ali certamente para enfrentar a cruz. Ele sabia dos pregos que haveriam de rasgar as suas mãos, que haveriam de cravar os seus pés. Ele sabia também o sofrimento emocional de ser cuspido pelos homens. Ele sendo o Criador, o Rei da Glória, o Deus bendito eternamente.
Ele sabia do seu sofrimento moral de ser crucificado entre dois ladrões e salteadores, como um criminoso. Mas certamente a dor mais aguda, a dor mais terrível e amarga, que ele chamou de um cálice, passe de mim este cálice, foi a sua dor espiritual. Foi entender que aquele cálice se tratava da terrível e profunda e justa ira de Deus, que devia cair sobre a sua, a minha, a nossa cabeça, e que Jesus toma gota a gota, sorvendo todo aquele cálice da ira de Deus, que devia cair sobre nós. Pois bem, amados, eu gostaria que você olhasse comigo que esta experiência de Jesus retrata para você e para mim hoje as provas que nós enfrentamos nos vales da vida, com essa diferença de proporção. Eu sei que 2020 parece que não acabou, nós só mudamos o calendário, mas a luta continua, da mesma natureza, com as mesmas preocupações, talvez com reverberações ainda mais densas e pesadas. Eu não sei a história de cada um, mas quando você caminha no meio de uma multidão e às vezes olha aquela multidão passando, indo, vindo, passando, indo e desaparecendo das suas vistas, cada pessoa esconde uma história de dor. Seja um jovem, seja um homem maduro, uma mulher madura, seja uma pessoa de cabelos brancos, ou já com a sua face sulcada de rugas. Há uma dor que lateja, que pulsa. Eu não sei quais são as provas, eu não sei quais são suas dores, eu não sei quais são os seus dramas, eu não sei quais são as suas lutas, eu não sei quais são os seus vales, eu não sei qual é o seu Getsêmani. Mas eu queria hoje, à luz desse texto, olhar com você que tipo de provas nós enfrentamos nesse vale. Primeiramente, olha comigo o verso 38. Enfrentamos a tristeza e a angústia. Chama a sua atenção para o fato de que Jesus, ao entrar no Getsêmani, primeiro admite a sua angústia para si mesmo, no verso 37. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. É aquela coisa pessoal, particular, do seu quarto fechado, que você não conta para ninguém. É aquele drama que você está vivendo, e só você e Deus sabem. Jesus começa a se angustiar. Ele não abriu o coração ainda. Ele está curtindo essa dor com ele mesmo. Mas em segundo lugar, olha comigo o verso 38. Ele admite a sua dor para os seus discípulos. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Agora ele conta essa dor, não para a multidão, não para os 11 discípulos, porque Judas não está mais. Ele conta esta dor, essa angústia, para os 3 mais próximos, Pedro, Tiago e João. Há determinados sofrimentos na nossa vida, irmãos, tão profundos, tão agônicos, tão amargos, que você não tem coragem de contar para os seus colegas. Você só conta para a gente da sua intimidade. Mas notem comigo, no verso 39, Jesus mostra agora esta angústia para o Pai. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Agora ele coloca essa angústia diante do Pai. Ele enfrenta com ele mesmo, conta para os seus discípulos mais próximos, e agora conta para o Pai. Meus amados irmãos, Jesus passou tristezas no seu ministério. Ele ficou triste e chorou com a morte de Lázaro. Ele se entristeceu e chorou quando ele entrou em Jerusalém. Mas agora Jesus está revelando a sua humanidade e evidenciando a sua tristeza no seu Getsêmani. Ele começa a se entristecer. Ele confessa a sua tristeza.
Ele chama e clama: se possível, passe de mim esse cálice. Ele ora 3 vezes para que isso aconteça. Então eu quero afirmar a você que está aqui hoje, talvez passando por lutas na sua vida, na sua casa, que a tristeza e o sofrimento e a angústia não é uma coisa estranha à vida cristã. Mas talvez você pergunte: por que Jesus estava angustiado? Qual era a causa? Será que era a consciência de que de fato Judas haveria de entregá-lo? Será que era o conhecimento que ele já tinha alertado que Pedro havia de negá-lo? Será que era a realidade que ele mesmo havia dito aos seus discípulos: nesta noite todos vós vos escandalizareis comigo, como está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficaram dispersas e os seus discípulos o abandonariam? Será que era a consciência prévia de que ele seria preso, porque aquela era a hora das trevas, e o sinédrio, com a sua orquestração, haveria de botar a mão nele e contratar testemunhas falsas para acusá-lo, e cuspir nele e espancá-lo? Será que era a consciência que ele tinha de que ele seria condenado pelo governador romano e ser crucificado, com todas as implicações atrozes dessa execução? E certamente, amados irmãos, não obstante ter o aspecto temporal desse sofrimento, físico desse sofrimento, moral desse sofrimento, o sofrimento de Jesus é eminentemente espiritual. É a certeza de que ali na cruz, ele haveria de dar um grito de desespero: Deus meu, por que me desamparaste? Porque o pai desamparou o seu próprio filho na cruz? Descuido? Desamor? Falta de solidariedade? Talvez esteja aqui, irmãos, o maior mistério do quanto Deus nos amou. Quando o apóstolo Paulo, entendendo isso, vai escrever: aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Entregou a quê? A morte de cruz. Quando Jesus Cristo se coloca no seu lugar e oferece o seu peito para suportar a espada da lei. Quando a condenação que haveria de vir sobre a sua vida, ele recebe sobre ele mesmo, porque diz a Escritura que ele foi carregando sobre o seu corpo, no madeiro, os nossos pecados, e naquele momento ele foi feito pecado por nós. Não havia beleza nele. Ele foi feito maldição em nosso lugar. O sol escondeu o rosto dele, o pai escondeu o rosto dele, e ele tem completo entendimento do que significa isso: ser apartado do pai, ser separado do pai, e então o pai pune nele o pecado que deveria punir em mim, e então ele bebe este cálice amargo do juízo de Deus, que devia cair sobre a minha cabeça. É por isso que ele está angustiado. Quantas vezes, neste grau humano, você e eu também temos que passar pelo Getsemane da dor, da tristeza, da angústia. E há um momento em que você compartilha com muitos, há um momento que você compartilha com os amigos mais próximos, mas há um momento que você só pode compartilhar com Deus. Mas em segundo lugar, irmãos, Jesus enfrenta, e nós enfrentamos também, o Getsemane, ou o vale da solidão. Da solidão. Diz a Escritura lá em João 6:66, que muita gente já havia abandonado Jesus por causa do seu discurso. Agora em Mateus 26:56, Jesus alerta que os seus próprios discípulos haveriam de abandoná-lo. Mas pior do que tudo isso, foi Jesus suportar o abandono do próprio Pai. Deus meu, por que me abandonaste? Muitas coisas Jesus disse às multidões que o acompanhavam.
Outras coisas Jesus disse para os 70. Outras coisas Jesus disse para os 12. Outras coisas ele disse só para os 3 mais achegados. Mas na hora da sua luta mais profunda, quando ele suava sangue, ele estava literalmente sozinho. Você sabe disso. As dores mais fortes que saltam e saltejam e pulam e pulsam na nossa alma são aquelas que nós as enfrentamos nas noites escuras da alma, sem falar para ninguém. Só Deus sabe, só Deus vê, só Deus sonda. É a solidão. Foi o que Paulo sentiu na masmorra mamertina, na antessala do martírio, quando ele diz: todos me abandonaram. E ele disse ainda: na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor. É aquele momento da solidão, e Jesus passou, e nós vamos passar também. Passar também. Mas notem comigo, amados, uma terceira coisa. Jesus enfrentou o vale, a prova, o Getsêmani da ingratidão. Se você parar para imaginar que Jesus chama Judas Iscariotes como um apóstolo, se você imaginar que Jesus capacita este homem, treina este homem para pregar, e ele prega. Se você imaginar que dentre os 12 que Jesus chama, a única pessoa que recebe um cargo de confiança foi Judas Iscariotes. Se você parar para imaginar que até mesmo na hora em que Jesus sabe que Judas é um ladrão, que Judas é do diabo, que Judas vai traí-lo, que Judas já o vendeu para o sinédrio, ainda Jesus lava os seus pés. Se você imaginar que quando Judas capitaneia a turba que vem armada até os dentes para prender Jesus como se ele fosse um perigoso criminoso, e Judas entra para liderar a turba, para dar a senha para que Jesus seja preso, deposita na face santa de Jesus o beijo traidor, e Jesus o chama de amigo. Se você imaginar que Pedro, que garantiu a Jesus que ainda que todos o abandonassem, ele jamais, porque estava pronto a ir com ele para a prisão e para a morte, e Pedro vai negá-lo covardemente. Se você parar para imaginar que todos os outros disseram: não, nós estamos prontos a ir contigo também para a prisão e para a morte, e todos fugiram acovardados. O que Jesus está enfrentando aqui é o drama da ingratidão. Ingratidão. E sabe, amados, talvez das dores da alma, uma das mais profundas é quando as pessoas em quem você investiu viram as costas para você, ou apunhalam você pelas costas, nas horas mais cruciais da sua vida. É o que Jesus está enfrentando, e que talvez nós um dia enfrentaremos. Mas a questão básica que eu quero destacar não é nem as provas, mas é como vencer essas provas. Como Jesus venceu essas provas? Primeiramente, através da oração. E sabe, Jesus deixou isso claro para os seus discípulos. Jesus tinha consciência daquela hora. Os discípulos deviam ter consciência dessa hora, porque saber que nos bastidores a coisa estava densa, eles sabiam. E Jesus os alertou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E Jesus então, diz a Escritura, ele vai orar. E quando Jesus vai orar, ele tem 5 aspectos muito claros da sua oração. Primeiro, olhem comigo, amados irmãos, por gentileza. Jesus ora com humilhação. Pensa comigo nisso. Eu, quando leio esse texto, eu fico com o coração compungido, porque Jesus é o Rei da Glória, Ele é o Criador do universo. E diz a Bíblia que Ele se prostra, com o rosto no chão. E Hebreus 5,7 nos faz entender melhor. Ele ofereceu a
clamores ao que podia libertá-lo da morte, com forte clamor e lágrimas. Jesus não está só orando, não, ele está chorando. Ele não está só orando e chorando, não, ele está prostrado. Ele não está apenas orando, chorando e prostrado, não, ele está com o rosto no chão. O Rei da Glória está orando de forma a prostrar-se com o rosto em terra. Mas em segundo lugar, irmãos, a oração de Jesus não foi só uma oração de humilhação, foi também de intensidade. Porque se você olha o relato de Lucas, Lucas disse que no segundo período de oração, foram 3, a agonia dele, aliás, na segunda período da oração, o anjo veio para consolá-lo, mas o anjo não veio para consolá-lo no sentido de livrá-lo da batalha, mas de fortalecê-lo para a batalha mais renhida ainda. Porque no terceiro período, ele já não chora só mais não, agora ele sua sangue, agora ele molha o chão não só com as suas lágrimas, mas também com o seu sangue, numa oração intensa. Mas em terceiro lugar, a oração de Jesus foi perseverante, ele orou 1, ele orou 2, ele orou 3 vezes. E Mateus nos informa que ele orou não apenas 3 meses, mas ele repetiu as mesmas palavras. Que palavras? Pai, se possível, passe de mim este cálice. Pai, se possível, passe de mim este cálice. Mas talvez quando você lê, é uma frase. É uma frase. Mas o primeiro período de oração de Jesus durou pelo menos 1 hora, porque a queixa de Jesus com Pedro foi essa: nem 1 hora pudeste vigiar. Nem 1 hora. Eu não sei se você tem o hábito de orar, mas se você não tem, experimente dobrar os seus joelhos e orar 1 hora ininterruptamente. Sabe o que vai acontecer? Você não vai ter assunto. Não vai ter. Quem não tem o hábito de orar, ora 5 minutos, não tem mais nada para falar. Essa frase de Jesus é apenas a síntese do que ele orou, mas foi um derramar da alma, com lágrimas e com sangue, horas a fio. Mas mais do que perseverança, irmãos, ele orou também com vigilância, porque ele alerta os discípulos a orar e vigiai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso eles dormiram na batalha, por isso Pedro negou Jesus, por isso os discípulos fugiram, por isso Pedro reagiu na carne e cortou a orelha de Malco. E sabe, irmãos, nós não estamos preparados para enfrentar a tentação, nem a perseguição do mundo, a não ser que nós oremos. Nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo em que o mundo está completamente rebelado contra Deus, um tempo em que a cristofobia está apertando os cerco em todos os lugares do mundo praticamente, e se a igreja não orar, se a igreja não entender que nós estamos numa batalha espiritual, se a igreja não estiver atenta para enfrentar essa batalha, não com armas carnais, mas com armas poderosas em Deus, nós dormiremos na batalha e nós nos acovardaremos. Mas mais do que isso, irmãos, Jesus orou com submissão. Não seja feita a minha vontade, Pai, mas a tua vontade. Quando os nossos primeiros pais lá no Éden quiseram fazer a vontade deles, não a vontade do Pai, a raça humana caiu. Mas quando Jesus disse, não seja a minha vontade, mas a tua vontade, e submeteu a vontade eterna do Pai, então os pecadores podem ser redimidos, e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Como é que Jesus enfrentou este vale das provas? Em terceiro lugar, ele enfrenta, meus amados irmãos, com plena, profunda e segura confiança no Pai. É Marcos 14:36 que nos informa isso, que Jesus se dirigiu ao Pai chamando de Abba Pai. Só Marcos nos informa isso. E esta é uma expressão que poderia ser a mesma de um filho pequeno se dirigindo ao seu pai, dizendo papai. Naquela confiança segura, plena, no descanso.
de que o Pai está no controle, de que o Pai sabe o que faz, de que o Pai não vai desamparar, que o Pai não vai deixá-lo só. Tem horas, irmãos queridos, que esta confiança em Deus é que nos dá a vitória nas provas da vida. É você saber que você pode estar fraco, você não tem força em você mesmo, mas você diz: Abba, Pai, Paizinho, eu sei que Tu me conheces, eu sei que Tu me amas, eu sei que o Teu plano é perfeito, eu sei que Tu estás comigo, eu sei que Tu não vais me desamparar, eu sei que Tu vais me restaurar, eu sei que Tu vais me dar força. E então você diz: Abba, Pai. Confiança, segurança. Mas em terceiro lugar, irmãos, Jesus enfrenta este vale da prova buscando solidariedade. Preste bem atenção nisso. Jesus era perfeitamente Deus, Jesus era perfeitamente homem. Quanto Deus, ele não precisa da solidariedade humana, ele é Deus, autossuficiente, onipotente, todo-poderoso. Ele chegou a dizer para Pedro, quando sacou a espada para decepar a orelha de Malco: guarda essa espada, se eu precisasse de ajuda, eu rogaria ao Pai, Ele me mandaria aqui mais de 12 legiões de anjos, mais de 72 mil anjos. Mas conquanto o homem, expressando a sua completa natureza humana, ele pediu solidariedade: ficai comigo, vigiai comigo. Há momentos, irmãos, que nós enfrentamos lutas também, e nestas horas nós precisamos ter a coragem de fazer o que Jesus fez: fica comigo, vigia comigo, eu preciso de você, preciso da sua companhia, preciso da sua presença. Foi o que Paulo fez com Timóteo: ô Timóteo, procura vir ter comigo depressa, eu preciso de um ombro amigo, eu preciso de alguém do meu lado, venha rápido, venha no inverno. Quando você vier, traz o Marcos com você, eu preciso de gente do meu lado. Quem são os seus amigos? Para quem você pode dar um telefonema e dizer: venha para cá? Com quem você tem liberdade de dizer: olha, eu preciso que você venha não só orar por mim, mas venha orar comigo? Pois bem, amados, mas Jesus enfrenta o vale da prova e da dor através da sua coragem. Porque notem comigo, verso 46, Jesus diz para os seus discípulos: levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Ele não ora para fugir, ele ora para enfrentar. Oração não é método de fuga, oração é capacitação de enfrentamento. E é João que escreve sobre o Getsemane numa outra perspectiva. João não aborda os dramas de Jesus no Getsemane. O relato de João é para mostrar a vitória de Jesus. Porque quando a turba está chegando, armada, com porretes, com espada, com soldados, com liderança do Sinédrio, com Judas capitaneando a turba, naquela noite trevosa, é Jesus quem se apresenta e pergunta: a quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. E Jesus: sou eu. E caíram por terra. A hora que se levantaram, Jesus pergunta de novo: a quem buscais? Ah, Jesus o Nazareno. Pois sou eu. Em outras palavras, meus irmãos, quando Jesus se levanta do seu terceiro período de oração, não tem mais angústia, não tem mais choro, não tem mais sangue sendo derramado no chão de suor. Tem coragem, tem determinação, tem preparo, tem enfrentamento. Você não vai notar nenhuma palavra de Jesus mais de angústia. Ele vai ser cuspido, ele vai ser esbordoado no sinédrio, ele vai ser condenado e açoitado no pretório romano, ele vai carregar um lenho maldito sobre as ruas de Jerusalém, ele vai ser crucificado. Não tem uma palavra sequer onde ele demonstra a sua tristeza. Sofrimento sim, tenho sede.
mais triunfo, vitória, segurança, vitória e determinação. E ele encerra dizendo: está consumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Amados irmãos, é muito importante você entender isso, que nós precisamos de orar para termos coragem. Coragem. Eu li há pouco tempo uma frase muito curiosa. São esse tipo de sabedoria popular. Na carroceria, na traseira de um caminhão, no paralama de um caminhão. E a frase era essa: se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Mas se orar, o bicho foge. É preciso orar, queridos. Eu não estou falando de uma oraçãozinha assim, relâmpago, na hora da refeição, nem aquela oração assim de quem já está mais dormindo que acordado. Senhor, até logo, boa noite, eu estou dormindo. Eu estou falando de batalha na oração. Louvado seja Deus, o Senhor Jesus, conforme Lucas 22, 43, recebe também o consolo do Pai. Vem um anjo para consolá-lo. Eu quero dizer para você que se a luta é grande, se a prova é profunda, se o vale é escuro, se você está passando pela prova, se a sua família está passando pela prova, eu quero dizer a você que Deus é o Deus também que traz consolo. Ele enxuga as lágrimas, Ele apruma você, Ele anima você, Ele prepara você, Ele equipa você para enfrentar suas lutas. Você não está sozinho. Você é fraco, mas Deus é forte. Você não tem força, mas Ele fortalece os seus braços e adestra os seus braços para a batalha. Você não tem coragem, mas é Ele quem dá coragem para você. E mais tarde o Senhor derramou o seu Espírito, e aqueles homens acovardados viraram gigantes. E esse mesmo Espírito que deu coragem àqueles homens lá, está entre nós, está dentro de nós, está sobre nós, e Ele vai nos capacitar a enfrentar os desafios de 2021, os desafios daqui para frente, em nome de Jesus. A igreja não ficará acovardada, a igreja não ficará intimidada, você não há de ficar intimidado em nome de Jesus. Haja luta, haja prova, seja física, seja financeira, seja moral, seja espiritual, seja familiar. Deus vai equipar você, Deus vai fortalecer você, Deus vai consolar você, e Deus já fez de você uma pessoa mais do que vencedora em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero concluir dizendo que Jesus entrou no Getsêmani profundamente triste, mas ele saiu do Getsêmani profundamente fortalecido, vitoriosamente fortalecido. Bastou uma palavra dele para os seus inimigos caírem por terra. E você, querido, como é que você tem enfrentado seus vales de provas? Como é que você tem enfrentado o seu Getsêmani? Hoje Deus quer nos fortalecer pela oração. Hoje Deus quer nos dar coragem. Hoje Deus quer nos dar a disposição e a humildade de dizer para alguém próximo de nós: olha, eu preciso que você fique comigo. Fica do meu lado, vigie comigo. E hoje Deus é poderoso para mandar não só um anjo, mas a própria terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, como Supremo Consolador, que está em você, que habita em você, que transborda de você, para confortar sua alma, para enxugar suas lágrimas, para terapeutizar sua dor e para fortalecer você, para você ser corajoso e mais do que vencedor. Vamos ficar em pé, queridos, e vamos orar. E por um instante os seus olhos e trouxesse à sua mente, à sua memória, quais são as lutas que você e a sua família estão enfrentando
neste começo de ano? Quais são os seus temores? O que é que tem preocupado você, tirado o seu sono? Quais são as batalhas que você tem travado no campo da sua mente? O que é que ronda a sua alma? Nas suas noites indormidas, nas suas madrugadas insones? Muito embora nós jamais enfrentaremos um Getsêmani com a mesma natureza daquele que Jesus enfrentou, nós também passamos pelos nossos vales. E como Jesus enfrentou, seus princípios são os mesmos para nos dar vitória. E hoje eu gostaria que você saísse daqui, meu amado irmão, não como alguém acovardado, não como alguém com medo, não como alguém que está anteriormente já derrotado pelas circunstâncias, mas entender uma coisa: o Abba Pai, o seu Pai, está no controle. Ele ama você, Ele cuida de você, Ele sabe o que você está passando, e Ele é poderoso para consolar você e dar vitória a você nessas lutas e nessas provas. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos para que Tu tragas consolo para a nossa alma, força, ânimo para o nosso coração. Tu bem conheces as lutas que cada pessoa aqui vive e passa. Aquelas, Deus, que muitas vezes nem sequer são compartilhadas com um amigo mais próximo, mas Tu conheces. Em nome de Jesus, segura firme na nossa mão. Adestra as nossas mãos para a batalha, Senhor. Fortalece a Tua igreja. Anima a Tua igreja. Ensina-nos, Deus, a orar, orar e orar. Ensina-nos, Deus, a termos vitórias na oração, para que ao entrarmos nos nossos Getsêmani, embora tristes e abatidos, saiamos dele, Senhor, encorajados e vitoriosos. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, aqueles que estão nos acompanhando, Deus, nos diversos lugares do mundo, onde cada um estiver, põe a Tua mão de graça, de poder e de restauração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.